Né? Pronto, a partir de agora nós estamos gravando e vamos lá. Obrigada por chamar nossa atenção, aqui, ó, pessoal. Eu parei por aqui, não foi? Por aqui? Não, por aqui. Cheguei até aqui. A gente estava falando da matriz de planejamento da auditoria. Tá? Depois eu vou puxar aqui o plano de trabalho, né, carta de navegação, essas coisas. Felipe, você me pediu para dar uma olhada também nas datas, né? A data da atividade 1, que ela atividade 1. que ela não está disponível para entrega, não. Eu queria ver Tá, já deve ter passado, mas a gente abre de novo. Ok. Tá, aí amanhã eu faço isso. A hora que terminar a aula eu já reabro lá. Aí você fique atento. Ok. Tá, então essa daqui é a matriz de planejamento, né? A gente tinha comentado aqui alguns aspectos, né, na auditoria, que é preciso realizar essa matriz de planejamento, né? É preciso realizar o planejamento. E geralmente se faz essas matrizes, que é muito comum, né, em auditoria, o uso de matrizes, tá? Vocês vão ver que é recorrente mesmo o uso dessas matrizes em auditoria. Aí a gente tem aqui essa matriz de planejamento, né? Ela pode ser utilizada em qualquer tipo de auditoria, né? Porque em toda auditoria você vai ter, né? Questões, subquestões, procedimentos, conclusões, recomendações, né? Essa matriz de planejamento, ela não é definitiva, que toda auditoria ela tem que ter exatamente essa matriz de planejamento, tá? Isso daqui vai variar conforme, né, a auditoria, mas é importante que haja uma matriz para definir os escopos, né, definir o que vai ser auditoria. Então, sempre vai existir uma matriz parecida, tá? Sempre deve existir uma matriz parecida. Aí, depois do planejamento, vem a fase de execução dessa auditoria. Essa fase de execução aí é a parte em que ela vai ser de fato realizada. Mas é interessante que ela já seja ali prevista, né? Tudo que vai ser necessário, tudo que vai ser utilizado durante a auditoria. E aí a gente vai ter algumas técnicas que podem ser utilizadas. Nós vamos abordar mais essas técnicas nesse módulo, tá? Que são algumas, só algumas delas, né? Porque tem várias técnicas de auditoria. Reuniões com gestores, tá? Pode ser também com os proprietários da informação, as pessoas que utilizam o sistema de informação que está sendo auditado, se for uma auditoria de um sistema de informação. Entrevistas com registro formal, tá? Pode acontecer também entrevista informal, eu acho que a gente já falou isso na aula anterior, que já tem um tempinho, né, então. Entrevistas com registro formal, aplicação de questionários, é que a gente tem as possibilidades aí, né, dentro de você buscar essas informações. Então, é um jeito mais assim, né, tanto que a gente trabalhou isso aí, né, Felipe? Você manda um questionário, o questionário ele é fechado, não tem jeito de você explorar isso, né? Então, muitas vezes você tem que complementar o questionário com entrevista. Correto. Né? Porque assim, como você não sabe todas as informações, então pode ser que as suas perguntas no questionário, elas não são suficientes, tá? Então você precisa da entrevista para pegar ali as respostas que a pessoa está te dando e elaborar novas perguntas e aprofundar. Né? Então a entrevista, ela pode ser, inclusive, ela pode ser uma entrevista que ela tem todo um roteiro, né? Todas as perguntas são elaboradas previamente, né? Uma entrevista estruturada, ou ela pode ser uma entrevista não estruturada, tá? O ideal, que é recomendável, né, tanto na televisão a gente percebe muito que os jornalistas fazem isso, né, eles fazem uma entrevista semi-estruturada, né, eles vêm com perguntas ali prontas, mas diante das respostas da pessoa, eles elaboram novas perguntas, tá? Porque deixar para pensar na hora o que vai perguntar também não é o ideal, então é interessante ter uma mescla dessas técnicas. Que mais? Testes de observação também, né? Então, o auditor ele vai lá, vai observar em campo, né, o que está acontecendo. E análise documental, tudo que é documento que existir em relação ao que está sendo auditado é
um documento que é passível de análise, tá? Se for um contrato que seja, tá? Um contrato, sei lá, com a empresa prestadora de serviços, né? Esse contrato, ele é um documento que vai ser levado em conta na auditoria. E análise de dados, tá? No seminário, eu vou puxar o plano de trabalho depois, a gente vai falar sobre isso. No seminário, eu propus a vocês que trabalhassem com aplicativos de auditoria, né? Esses aplicativos, muitos deles têm recursos para puxar dados. Aí você puxa os dados, então você precisa analisar esses dados. Tá? Essa etapa de análise de dados ela é bem importante. Ela se sobrepõe, ela parece um pouco com aquela análise de dados, né? Eu não sei se vocês acompanham, têm acompanhado o mercado de TI, né? Existe hoje em dia muitas vagas na área de análise de dados, né? Para o analista de dados. O que é esse analista de dados, né? É uma pessoa que tenta encontrar correlações dos dados que ele está olhando. Vocês já viram esse tipo de vaga? Já tiveram informação sobre isso? Não. Tá? É uma coisa que está muito em alta agora, a análise de dados, só que essa análise de dados que a gente está falando aqui da auditoria, ela não é 100% essa análise de dados que a gente está falando aí do mercado de TI, não, porque essa análise de dados do mercado de TI, ela é mais abrangente, tá? Então, ela pode ser utilizada em qualquer contexto, qualquer situação, por exemplo, uma empresa quer melhorar o marketing dela junto aos usuários. Então, ela pode, por exemplo, fazer experimentos com rede social, né? Pode fazer, buscar informação em rede social, tentar fazer essa análise de dados sobre os usuários a partir das redes sociais desses usuários, tá? Então, essa análise de dados que a gente fala aí, né, que existe lá no mercado de TI, ela é um pouquinho mais abrangente do que essa análise de dados aqui da auditoria, tá? Porque essa análise de dados da auditoria, ela vai se restringir aos dados que são puxados lá dos sistemas. Então, a gente puxa os dados, então essa é a diferençazinha básica aqui, né, porque, assim, no caso de vocês conhecerem, às vezes vocês vão pensar que, análise de dados, aquela, né, aquela técnica que, na verdade, é o quê? São técnicas de ciência da computação misturadas com técnicas matemáticas, né, principalmente probabilidade, estatística, e aí você mistura tudo isso e aí você tem análise de dados, né? O pessoal fala muito disso, data science, né? Ciência de dados, vem com os termos todos assim, né? Parecendo que é algo muito novo. E na verdade não é, né, gente? Eles só resolveram realmente chamar isso, dizer que são a área. Aí, então, me distrair aqui com o beiju, hein, gente, não é exatamente o mesmo, tá? Então é bom a gente chama aqui desse termo de análise de dados na auditoria, mas é um pouquinho diferente, né, para que não haja essa confusão. E circularização, porque é preciso muitas vezes contrastar essas fontes de dados, né? Preciso você verificar esse dado que chegou aqui, ele é o mesmo que está saindo daqui, então é preciso você estar contrastando, fazer essa circularização desses dados para garantir que está tudo certo, né? Que está, de fato, sendo observadas as informações conforme esperado. Meu monitor está estranho. Estão vendo que tá o campo, pronto. E é sempre importante observar os objetivos iniciais, tá? Quando você cria aquela matriz de planejamento, você vai dizer qual que é o objetivo da sua auditoria. Nessa fase de execução, é muito importante não perder o foco, né? Porque quando você pega uma empresa de grande porte, tem vários sistemas de informação sendo utilizados ali. Tanto que tem aqueles sistemas, que você já deve ter ouvido falar, que servem para integração, né? É o SAP, que eles vão fazer integração dos vários sistemas, né? ERP também, né? Eles fazem a integração dos vários sistemas. Por quê? Porque tem muita coisa. E né, todas essas tecnologias, todos esses sistemas de informação, eles têm que se comunicar. Né? E se você tem todo esse ecossistema, né, de coisas dentro de uma organização, você pode se perder, porque aí você começa auditando um sistema e de repente você está auditando
até a rede da instituição, né, da organização, você está auditando um sistema de informação de terceiros. Então, tem que ter sempre esse objetivo em mente para não extrapolar esses limites aí desse objetivo inicial. E tem que ter um supervisor, né? Do mesmo jeito que se você vai desenvolver um projeto novo, você tem que ter ali um gerente de projeto que vai dar o andamento, que vai cobrar das pessoas, né? É chato, mas enfim, tem que ter alguém que faça isso. Que vai cobrar das pessoas as metas, falar, ó, você tem 15 dias, né? Aquele negócio que o pessoal chama de sprint, né? De 15 dias, vamos fazer isso aqui. Né? Aí eles têm aqueles 15 dias, aí terminou esses 15 dias, eles vão relatar, eles vão dizer o que aconteceu, se fez, se não fez, né? Vão ter uma reunião para dizer como é que tá. Do mesmo jeito que a gente tem isso no desenvolvimento, aqui na auditoria também a gente precisa de uma pessoa para estar cobrando, para estar tomando a frente, que vai ser a figura do supervisor. Então, ele que vai estar dando esse andamento, né, vai estar dizendo, olha, a gente tem que fazer isso e isso agora, e ele vai estar também monitorando o que está sendo feito, tá? Porque durante uma auditoria pode surgir diversos problemas, principalmente em relação à obtenção das informações, né? Por exemplo, tem sistemas de informação que não se consegue extrair as informações dele, né? Por exemplo, se eu precisasse da listagem de todos os alunos aqui do Instituto Federal Goiano, se eu puxar pelo que é acadêmico, eu não vou ter uma listagem completa. Se eu puxar pelo SWAP, também não vou ter uma listagem completa. Né? Eu teria que puxar essa informação desses sistemas, tem ainda um outro sistema do MEC, e tem ainda as coordenações, porque tem alguns tipos de curso que as matrículas são feitas a nível de coordenações, não são colocadas no sistema. Tá? Então, a gente tem que pensar em todas essas questões, né, durante a auditoria, e se houver algum problema, esse supervisor, ele vai ter que tentar resolver, né, vai ter que apontar caminhos. É claro que, mesmo assim, ainda pode não se resolver, né, isso é previsto, e aí lá na fase de relatório a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver que não dá para resolver tudo, né, então a gente tem que dizer, falar, ó, aconteceu isso e isso, né, e pode acontecer divergências, né, em relação à revisão que está sendo realizada e o relatório que é apresentado. Aí, quando ocorre esse tipo de coisa, quando ocorre problemas, esse supervisor, ele vai fazer um relatório separado e vai emitir esse relatório, né, esse parecer aí por meio de um relatório específico dele, do revisor. Terminada a fase de execução da auditoria, aí vem a etapa de relatório. Na fase de relatório, a gente vai gerar um relatório, tá? Esse relatório, ele tem que ser bem objetivo, né? A gente tem que ter em mente que as pessoas que vão estar escutando ali, né, que vão estar sendo posicionadas, muitas vezes elas não são pessoas que têm conhecimento técnico. Tá? Então, ela tem que ter, né, um relatório tem que ter uma linguagem direta, clara, objetiva, né? Não tem que se preocupar com tecnicismos, né, com os aspectos técnicos. Esses aspectos técnicos, eles até podem constar no relatório, mas, assim, separado, né, no apêndice, por exemplo, né, que aqui é a sugestão. E o relatório tem que ser muito bem fundamentado, né? Você não pode falar assim, por exemplo, que na auditoria observou-se que existe grandes problemas na entrada de dados, na alimentação de dados no sistema, que os usuários erram muito. Você não pode simplesmente falar isso, né? Você tem que trazer demonstrações no relatório. Aí você tem que mostrar, por exemplo, um print, né? Alguma coisa assim que vai embasar o que você está dizendo. Tá? Tem que fundamentar o que está sendo falado. E as recomendações, elas têm que ser feitas de maneira muito cuidadosa, né? Porque a auditoria, ela tem que tomar cuidado para não invadir demais a área de negócio da organização. Porque, de repente, quando você faz uma certa recomendação, você pode estar querendo mudar o jeito que a organização faz negócio. E isso não é bom, tá? Então, tem que tomar cuidado nessas recomendações, né? Tem que dizer, né? Tem que apontar caminhos, mas
talvez, assim, né, se detalhar demais como que vai fazer, isso aí pode estender demais a questão desse relatório, né, se também não apontar caminhos, pode ser um problema. Tem que ser feita uma recomendação cuidadosa. A senhora tem um modelo de relatório para nos mostrar, Cristiano? Tem, deixa eu ver aqui, eu acho que tem num outro capítulo aqui, a gente vai tratar exclusivamente de relatório. Ok. E aí a senhora disponibiliza um modelo pra gente, só pra gente dar uma olhada pra ver como é que é. Sim, vou procurar aqui. Desenvolvimento, auditoria de sistema de produção. Não, acho que está no outro livro, ele tá meio inalcançável agora, está debaixo do monte de livro. Depois eu pego aqui, tá? Mas depois você me cobre, se eu não mandar para vocês. Ok, tranquilo. Bom, e continuando, essa fase de relatório é importante também estabelecer prazo para adoção das medidas, né? Então, se você recomenda, por exemplo, olha, eu recomendo que todas as rotinas de cálculo dos impostos, por exemplo, né? Então, a auditoria recomendou que todas as rotinas de cálculos sejam revistas, né? Porque existe evidências bem fundamentadas ali no relatório de que os valores, os cálculos, eles não estão sendo processados corretamente, tá? E aí, se existe essa evidência, então faça a recomendação. Mas essa recomendação, ela tem que ter um prazo, né? É, é igual correção de TC, né? De trabalho de curso. Teve uma época que, quando eu fiz mestrado, por exemplo, não tinha essa recomendação de prazo, não. Então, eles falavam assim, olha, a banca te entregava lá, né, as 3 versões ali, né, cada membro da banca te entregava ali as versões, né, faça essas correções aqui, e não estabelecia um prazo. Eu me lembro que no meu mestrado, eu devo ter demorado, assim, uns 5 meses para fazer essas correções, o que é um prazo absurdo, né, sem lógica. Mas eu demorei bastante. E assim, do mesmo jeito acontece na auditoria, né? Se você não estabelece prazo, tem que fazer, mas para quando? Né? Quando der, faz. Quando tiver tempo, faz, né? Então, a situação ideal é que o relatório, ele fale, né? A gente tem que fazer a revisão das rotinas de cálculo do imposto. Tá, mas dentro de 2 meses, por exemplo. Tá? Então, é interessante haver isso, né? Estabelecer prazo. Pode haver também requerimento de proteção da informação apresentada no relatório, tá? Por quê? Porque você faz extração de dados. Você vai lá e puxa dados de dentro dos sistemas de informação para poder fazer auditoria, para fazer a circularização dos dados, né? Você tem que contrastar os dados diante das diferentes fontes, tá? E quando você faz isso, você puxou dados. Você puxou dados de clientes, você puxou as informações lá do cliente, endereço, telefone, né, às vezes o número de conta, dependendo do tipo de organização que você está trabalhando, se for uma organização financeira, por exemplo, né, número do cartão, tudo, né, todas as informações. E a gente sabe que existe legislação sobre isso, né, as empresas, além delas terem compromisso, também existe legislação sobre proteção de dados. Né, a legislação fala que a organização ela não pode repassar os dados que ela tem, né, que foi passado, que um cliente, por exemplo, passou para terceiros. Ela não pode fazer isso. Mas é meu parceiro aqui, então eu passei os dados. Não pode, né? A menos que esse parceiro precise dessas informações por algum motivo, alguma questão. Por exemplo, quando você tem lá, né, a questão de uma compra, aí você tem uma entrega, né, vai ter que ser feita uma entrega. A empresa que vende o produto, ela não faz a entrega, ela vai contratar com a empresa de logística para fazer a entrega. Então, tudo bem você passar a informação do endereço, né, para essa empresa, mas parou aí, né, você não vai passar a informação do cartão de crédito para essa empresa que faz a entrega, por exemplo.
Tá? Então, tem que ser estabelecido esses requerimentos de proteção da informação. Aí, no caso, né, por exemplo, se puxou informação de clientes, então tem que dizer, ó, essas informações aí que foram, né, elencadas aí durante a auditoria, elas vão ser protegidas, né, elas foram resguardadas, estão seguras, né, garantindo-se toda e qualquer, né, possível situação de roubo e extravio desses dados. Que existe esse compromisso, né, ético e legal agora, né, desde 2019, passou a valer a lei. E tem um exemplo aqui, né, no caso do TCU, Tribunal de Contas da União, foi feito um relatório, né, foi pedido uma auditoria em alguns sistemas de informação e foi feita uma versão preliminar desse relatório. E antes de entregar, eles fizeram as correções, tá? Fizeram correções, fizeram verificações, e aí depois o relatório foi submetido às autoridades competentes, porque a auditoria em serviço público, ela tem essa característica, né? Quando se pede uma auditoria de algum órgão, é porque existe alguma desconfiança ali dentro, tá? Então, por exemplo, o Ministério da Educação vai fazer uma auditoria nas bolsas de estudantes de pós-graduação, né, para ver se está sendo pago, se está tudo certo, se não tem nenhum extravio. Tá? Então, existe alguma evidência, existe algum motivo deles acharem que existe alguma questão em relação a isso. Então, eles pedem essa auditoria. E aí, quando essa auditoria vai ser apresentada, isso vai ser apresentada pela instituição, pelo órgão competente ali dentro, que solicitou, né? Então, muitas vezes você tem ali essa questão de que não é uma auditoria interna, né? É um órgão que vai estar, um órgão, um ministério, né? Enfim, uma pasta, eu não sei como é que eles chamam lá dentro, né? No serviço público, então vai acontecer muito isso. Quando a gente fala de instituição privada, aí já é um pouco diferente, né? Aí você não vai ter geralmente você não tem uma autoridade competente, né? A menos que seja alguma questão legal, né? Obediência à legislação, dependendo do ramo de negócios da empresa, né? Por exemplo, saúde, né? Os planos de saúde, eles têm uma legislação que eles têm que prestar contas, né? Eles têm que, então, assim, se uma auditoria vai ser contratada para resolver, então eles vão ter que prestar contas, mesmo que o plano de saúde, ele seja um plano de saúde privado. E as limitações da auditoria, tá? Nem sempre a auditoria transcorre, assim, às mil maravilhas. Geralmente não ocorre às mil maravilhas, sempre dá um problema. Às vezes, acontece falta de documentação. Por exemplo, tem um sistema de informação lá que está sendo utilizado, mas não tem nada, nenhuma informação sobre esse sistema. Não se sabe nada sobre ele, como que ele foi desenvolvido, né? Não tem um diagrama de caso de uso desse sistema, não tem um manual de ajuda, não tem o código-fonte, não tem nada, né? Então pode acontecer isso. Pode acontecer também indisponibilidade da equipe, né? Pode ser que a equipe não consegue cobrir realmente todo o escopo da auditoria, né? Então acontece problemas de você fazer o levantamento de informação porque a equipe não é suficiente. Pode acontecer recusa também, né? A pessoa pode falar assim, não, esses dados aqui, eles são muito sigilosos e eu não vou passar esses dados aqui para você. Então, mesmo que você esteja ali, às vezes, no papel de auditor, algumas pessoas dentro das organizações, elas podem ter esse entendimento e podem se recusar a repassar esses dados. Até me lembrou uma situação engraçada de um filme, eu não sei, eu acho que eu comentei com vocês, não estou lembrada, sobre o filme, como que é o nome? Das mulheres que trabalham na NASA, você viu, Felipe? Estrelas Acho Além do Tempo, eu acho que é isso. Eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a assistir, não. Aham. Aí é interessante que, assim, na época, né, eles não tinham computadores, na época que se passa o filme, né? Aí os computadores que eles chamam ali eram pessoas. E aí eles tinham que lançar um foguete para a Lua,
e para a Lua, para o espaço, né? Enfim, eles estavam corrida espacial, né? Rússia, Estados Unidos competindo para ver quem que conseguia, né? E o que aconteceu lá no filme, né? Que foi baseado em fatos reais, foi que na hora que né, eles não estavam conseguindo chegar, né? Ao que precisava ali, né? Eles não conseguiam determinar onde que eles deveriam fazer, qual que seria a rota. Aí eles chamam lá o computador, que era uma mulher, né? Para verificar as contas, né? Para verificar se está tudo certo. Só que aí a pessoa que tinha feito as contas inicialmente, né? Um homem lá dentro da nave, um homem branco, né? As mulheres que faziam as contas eram todas negras. Aí, aí ele vai e risca um monte de informação dentro do relatório. Ele tira um monte de coisa e ele fala, não, isso aqui é sigiloso. E vai riscando de caneta preta tudinho. Aí ela pega aquilo lá e fala, mas não tem jeito de eu saber se tá tudo certo se eu não tenho as informações completas. Ela dá um jeitinho lá, né? Aí as coisas vão se resolvendo. Vou contar tudo o filme, não, porque depois se você for assistir, não tem graça. Mas assim, é mais ou menos isso, né? Porque ela tava ali meio que num papel de auditora, porque ela tinha que conferir os dados, né? Tinha que conferir ali as contas. E houve essa recusa porque por uma questão de sigilo, né? E partiu dele próprio, não foi o superior dele que mandou, não. Partiu do próprio funcionário ali dentro que falou, não, isso aqui eu não vou permitir. E aí começou a riscar. Entendi. Então pode acontecer esse tipo de situação, né? E outra coisa também que pode impedir a auditoria é a indisponibilidade de infraestrutura. Porque às vezes você tem que fazer uma coleta de dados e você simplesmente não tem uma infraestrutura para isso dentro da organização. Né? Às vezes você tem ali máquinas, tecnologias muito diversas, muito antigas, né, que não fornecem a infraestrutura necessária para você coletar os dados. E tudo isso, né, todas essas situações aí, né, elas são chatas, são horríveis e tal, mas assim, o importante é constar no relatório, tem que colocar no relatório, né, se teve qualquer problema, tem que ir para o relatório, porque assim, pode ficar, né, numa outra auditoria, né, futura, pode ficar aquela percepção de que, por que não fizeram a auditoria bem feita né, na vez anterior? Aí, tá lá, né, o relatório de auditoria vai estar especificando, porque houve recusa, porque houve indisponibilidade, porque houve problema com infraestrutura, né, e assim por diante. E aí vai ter a etapa de monitoramento, né, o follow-up. Esse monitoramento aqui, né, depois que você fez a auditoria, fez o relatório da auditoria com recomendações, né, aí é fazer o acompanhamento para verificar se essas medidas vão ser adotadas. Mas é aquele parêntese que a gente sempre abre, né? Nem toda auditoria ela tem essa etapa de monitoramento, tá? Tem muita auditoria aqui que não contempla isso, né? Tem muito autor que fala sobre auditoria que eles não consideram esse monitoramento como parte da auditoria, né? A gente está considerando aqui, né? Mas eu abro sempre esse parêntese porque às vezes você vai pegar um material e não vai falar lá que o monitoramento é obrigatório. Então, ele vai garantir que as medidas foram adotadas, né, igual a gente falou lá. Precisa rever todas as rotinas de cálculo do imposto, porque esse cálculo não está certo, igual lá no que é acadêmico. O que é acadêmico, ele não calcula a média corretamente, ele faz arredondamentos. E aí, às vezes, ele corre o risco de reprovar um aluno, porque o professor vê lá a nota 6, mas na hora que ele salva com arredondamento lá, pode ir para um arredondamento para baixo, né? Seria o caso, então, de fazer uma auditoria e fazer uma recomendação para que essas rotinas de cálculo das médias sejam revistas. Eu vi que eles deram uma melhorada nessa parte, né, de cálculo das médias. Mas ainda não é 100%, não. Eu não tenho muita confiança, não. Estão melhorando ele, né? Mas, nossa, que acadêmico é sofrível. É. Então, assim, esse monitoramento, né, se foi recomendado que essas rotinas de cálculo sejam revistas, foi dado um prazo lá no relatório, foi recomendado um prazo, digamos, 2 meses, aí esse monitoramento é para verificar, né, e aí, tá verificando lá, tá fazendo a revisão dos cálculos, das médias ou do imposto? Beleza. Então
Então, o monitoramento ele vai garantir que é realmente efetiva, né? Que resolva o problema. E assim, pode acontecer, né, de mesmo tendo esse monitoramento, as pessoas não fazerem, né, os responsáveis por aplicar essas correções sugeridas no relatório, pode acontecer eles não fazerem o que foi multa, principalmente quando você tem um órgão público. Né, no caso do órgão público, é fundamental que haja monitoramento e é fundamental que haja aí, por exemplo, essa cobrança aí, né, um órgão público junto a um órgão privado, né, uma empresa privada. Então, a cobrança de multas para verificar se está realizando o que foi recomendado. Papéis de trabalho, né? O que é um papel de trabalho dentro de uma auditoria? Qualquer coisa, tá? Tudo que você encontrar ali dentro, né, do seu escopo de auditoria, por exemplo, a gente vai fazer uma auditoria do que é acadêmico. É do que é acadêmico, não tem dentro do que é acadêmico uma coisa específica, não. Eu tenho desconfiança que esse sistema está todo errado, todo problemático. Então, eu vou fazer uma auditoria do que é acadêmico, tá? Aí, a partir do momento que eu defino que a minha auditoria é essa, né, aí eu vou ter que apontar algumas questões. Possivelmente, o cálculo das notas não está correto, possivelmente, os usuários estão tendo problema na hora de alimentar as informações, possivelmente, ele fecha um diário, ele permite fechar um diário, sem que o professor tenha feito todos os lançamentos, né? Então, eu vou ter suposições ali a princípio também. Tá? Então, se a auditoria é do que é acadêmico, tudo que tange esse que é acadêmico vai ter que ser olhado. O código-fonte, se tiver, né, aberto, o código-fonte, a documentação do sistema, né, todos os diagramas de casos de uso, manual. Se, por exemplo, for contratada uma empresa terceirizada para desenvolver um módulo dentro do que é acadêmico, esse contrato ele pode ser utilizado também como papel de trabalho, tá? Então, tudo que você encontrar pode ser utilizado, né? Documentos de políticas, né? E tem que ser observada também a legislação, porque a legislação pode falar que tem, né? A legislação depende do ramo de atuação da empresa, da instituição. E esses papéis de trabalho, eles sempre têm que apoiar e comprovar a conclusão do auditor. Né? Então, o auditor, a gente falou lá que o relatório dele tem que ser fundamentado, ele tem que trazer, né? Falar assim, olha, aqui é assim por causa disso. Então, ele vai trazer isso aí, né? Ele vai mostrar através desses documentos. E o relatório também precisa mencionar quais são esses papéis de trabalho, tá? Então, o relatório vai falar, o contrato com a empresa X, é o código-fonte do sistema tal, é a documentação no sistema, tá? Então, ela vai especificar direitinho quais são esses papéis de trabalho. E o auditor, ele tem que ter a posse desses papéis de trabalho, né? Ele tem que juntar isso e tem que fornecer caso seja necessário. Então, concluindo aí, né, quais são as etapas da auditoria? Planejamento, tá? Sempre vai ser a primeira etapa, tá? Aí isso daqui não tem um consenso, assim, 100% não, né? Se a gente pega um autor, ele vai falar uma coisa, pega outro autor, ele vai falar outra coisa. Aí, por exemplo, eu abri aqui o outro autor, o Paulo Schmidt. O que ele fala? Primeiro é o planejamento, depois ele fala que é o levantamento do sistema a ser auditado. Aí esse material aqui, ele está baseado no livro exatamente do que eu tinha falado, que tem um exemplo de relatório, Márcio Rodrigo Braz, tá? Aí ele já não fala sobre esse levantamento do sistema a ser auditado, então ele divide as etapas um pouquinho diferente, tá? Mas, né, fica meio que implícito que tem que ser realizado esse levantamento do sistema. Então, primeiro, planejamento, tá? Depois execução, depois relatório e acompanhamento. Então, essa daqui do Márcio Braz, ela é bem assim, né, enxuta, né, bem enxutona mesmo, né. Já deixa eu ver o nome aqui, o Schmidt, o Paulo Schmidt, José Luiz dos Santos, Carlos Ideu Arima, ele fala, primeiro é o planejamento,
depois é o levantamento do sistema a ser auditado, depois é a identificação e inventário dos pontos de controle. Eu acredito que esses daqui, que eu estou falando desse outro material, ele está no slide anterior, tá? Priorização e seleção dos pontos de controle do sistema de auditoria, revisão e avaliação, tá assim, eu coloquei uma figura lá, tá? Que tem exatamente essas etapas. Revisão e avaliação dos pontos de controle, conclusão e ou acompanhamento de auditoria. Tá? Então, aí ele exclui, né, aquela questão que eu tinha falado, que nem sempre o acompanhamento, ele vai fazer parte, né? Aí o Paulo Schmidt, ele já não traz isso como obrigatório, porque ele fala conclusão e ou acompanhamento, né? Então, quer dizer, conclusão ou acompanhamento, um dos dois. Né? Então, às vezes, pode ser só chamado de conclusão, né, que seria essa etapa de entrega do relatório. Isso, e depois acompanhamento, tá? Então, tem essas diferencinhas aí, né, em relação às etapas da auditoria, né? Esse aqui do Márcio Braz, ele traz, assim, bem resumidinho. Aí ele fala do planejamento lá, nós falamos disso, né, que o planejamento, ele pode ser a nível estratégico, tático e individual. É importante também ver que esses dois materiais que eu estou trazendo, eles têm um aspecto muito importante a ser considerado. O Márcio Braz, ele traz a auditoria sob perspectiva da gestão pública. Já o Paulo Schmidt, ele traz sobre uma perspectiva da iniciativa privada, tá? Então, é interessante a gente observar essas duas coisas. O uso de matrizes é importante, né? Aí nós vamos ter a etapa de execução e nós vamos ter os papéis de trabalho aí que tem que ser todos levantados e especificados. Aí, a gente tem outra diferença, que é o seguinte, a auditoria a gente falou que ela pode ser interna ou externa, tá? E vai ter uma certa diferencinha aí também, né? Geralmente a auditoria interna, ela está mais voltada para operações, tá? Ela vai ser uma auditoria operacional. Aí na auditoria operacional, ela vai ter uma característica um pouquinho diferente. Então, é engraçado, né? A gente fala de auditoria, a gente tenta dar nomes aos bois e definir coisas, mas a gente vai vendo que tem as nuances da auditoria. Então, ela permite, assim, muitas nuances, né? De acordo com a realidade que você tem. Ela não é uma coisa, assim, imutável, em que você fala, é isso, 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 e pronto, tá? Tem algumas coisas que são básicas, né? Básico ali, primeiro você definir, né? O que você quer fazer na auditoria, né? Isso é básico. Ter aquele planejamento inicial, né? A questão dos papéis de trabalho, todo tipo de auditoria vai ter isso, né? A questão do relatório também. Então, isso aí não depende, é independente, tá? Mas aí tem essas questões, é público, é privado, é interna, externa, tá? Vai ter essas diferenças. Então, aqui nesse desenho, né, a gente tem primeiro a seleção, né, lembrando que nesse caso aqui a gente está falando especificamente da auditoria operacional, que geralmente é mais voltada para a auditoria interna, né, geralmente é interno que se preocupa com operações. Seleção, seria a seleção dos pontos de controle, seleção dos aspectos, né, que vão ser observados. O Márcio Braz, ele não fala muito de ponto de controle, né, que é diferente aqui do Schmidt. Aí depois vem o planejamento, aí depois a execução, depois o relatório, e aí depois o comentário do gestor, tá? Porque quando você faz essa auditoria de operação, auditoria interna, você vai apresentar isso para o gestor da organização, né? A própria empresa, a própria organização quer saber se os processos dela estão ok, certo? Então tem que ser apresentado para o gestor, que é diferente daquela auditoria que a gente falou no serviço público, em que os resultados eles são apresentados muitas vezes para um outro órgão, né? E então o relatório ele vai ser passado para um outro órgão. Tanto que ele, lá no caso da auditoria do TCU, tiveram que fazer um preliminar, relatório preliminar, e depois o relatório mesmo. E aí vai ter apreciação,
né, do gestor, e em seguida a divulgação e o monitoramento. Tá? Então, vai ser a divulgação das decisões que foram tomadas, né, a partir do momento que o relatório é apresentado, né, o gestor ele vai comentar, vai ser feita apreciação, né, por exemplo, apontou-se lá que as coisas, né, que existe muitas rotinas com erros, aí o gestor ele vai poder comentar, falar assim, realmente existe erro aí, nós já tínhamos percebido, né, mas a gente não consegue resolver porque isso aí depende de um terceiro, né, de uma empresa parceira, de um colaborador, né. Aí vai ser feito isso, né, na apreciação, mas o que pode ser feito para resolver então? Aí, a partir do momento que foi tomada ali a decisão do que vai ser feito, aí tem essa etapa da divulgação, né? Nós obtivemos isso, chegamos a essa conclusão, e essa foi a decisão que nós tomamos em relação ao que vai ser feito. E aí depois vem o monitoramento. Aí, né, essa parte, esse conteúdo, é principalmente baseado nesse livro aqui, do Márcio Rodrigo Braz, né, que é Auditoria de TI e o Guia de Sobrevivência, que é voltado para auditoria na gestão pública. Então, ele fala do TCU, ele fala do CISOB, ele fala de vários órgãos e entes federados. Aí aqui tem um exemplo, né, que é exatamente uma auditoria operacional sobre benefício de auxílio-doença. Então, essa aqui é uma auditoria que foi realizada em 2008. Essas auditorias, geralmente elas são solicitadas, elas não são feitas aleatoriamente, não. Tá? Geralmente são, decretos, acho que são decretos mesmo, que definem que vai ser feita essa auditoria. Aí, a partir desse decreto, aí sim, que vem, né, toda a questão da formação da equipe e contratação de gente para a realização da auditoria, caso seja necessário, né. Nesse caso aqui, a partir do ano 2000, os dispêndios governamentais com benefício de auxílio-doença tiveram um aumento expressivo. Por isso, para assegurar a prestação de serviço com qualidade e coibir o desperdício de recursos públicos, é importante investigar a adequação dos mecanismos de controle do INSS para gerenciar a concessão e manutenção desse benefício, no caso do auxílio-doença, bem como avaliar a contribuição dos serviços de reabilitação profissional dos beneficiários, visando redução de custos. Isso daqui, gente, é um negócio que, assim, ele vai ter auditoria constantemente, porque sempre existem questões em relação a isso, né? Então, tanto que, assim, ultimamente o governo anda mais rigoroso com isso, né? Fez revisão de aposentadorias, né? Auxílio-doença também. Teve até um grande problema aí na pandemia, né? Porque eles não estavam tendo, os médicos não estavam tendo como fazer isso, não estava tendo como trabalhar, e o povo estava muito bravo, porque para receber o auxílio-doença precisava passar por perícia, né? Então, assim, é um assunto que gera pano para manga, né? Um assunto que vai sempre ter auditoria sendo realizada. Aí, no caso aqui, em função desse grande aumento que houve, eles falaram, precisamos fazer auditoria para ver por que aumentou tanto, né, entre 2000 e 2008, o que aconteceu? Aí, no caso aqui do Márcio Braz, a sugestão dele, né, que é preciso realizar a matriz de planejamento. Tá? Na matriz de planejamento, ele fala, né, ele bate muito nessa tecla, que é preciso definir o problema. O que eu quero olhar lá dentro, né? Igual eu falei para você. O que é acadêmico? Mas o que tem de errado? O que eu acho que tem de errado lá no que é acadêmico? Que são essas questões e subquestões aqui. Tá? Então, o problema é o que é acadêmico. Aí, quais são as questões lá dentro? O cálculo da média. Né? Ou então, entrega de diário incompleto. Tá? Então, aí vem essas questões e subquestões. Aí, um exemplo aqui desse mesmo caso, que é sobre o auxílio-doença, essa auditoria no sistema que concede auxílio-doença, foram colocadas essas questões aqui. Então, primeira questão. Os controles internos sobre auxílio-doença são adequados para garantir com razoável segurança o pagamento desses benefícios? Essa era a pergunta base, né?
Aí veio subquestão, alguém falou assim, olha, mas a gente tem duas etapas aí. Uma é a concessão e a outra é o pagamento. Então, a questão inicial, ela foi quebrada em duas por causa disso. Então, a questão 1, subquestão 1.1, os controles internos sobre as atividades de concessão dos benefícios de auxílio-doença são adequados para garantir com razoável segurança o pagamento desses benefícios. Então, a questão 1.1, ele é sobre a concessão. Então, o controle interno sobre a atividade de concessão, né, que é conceder o auxílio-doença para a pessoa. Que é aquela coisa da pessoa ter que passar pelo médico, né, o médico vai avaliar, né, eu não sei se você conhece, Felipe, mas eu conheço gente que dava lá o dia da perícia, punha a faixinha no pé, pegava a muleta e ia, né, passava a perícia, a pessoa ia andar, bater perna por aí, né. Então, acontece. E a pessoa se acha esperta, né, eu acho horrível isso aí, né, a pessoa se acha esperta demais fazendo um negócio desse. Nossa, é muito complicado, É. E a subquestão 1.2, bom, então uma coisa é a concessão, a pessoa obter esse auxílio doença. A outra é o recebimento, tá? E manutenção, porque assim, até quando que vai esse auxílio doença? Ah, a pessoa quebrou o pé, então assim, isso aí geralmente leva 90 dias para a pessoa recuperar, né? Então, durante esses 90 dias ela vai contar com o auxílio doença, beleza. Terminou esses 90 dias, o que vai acontecer? Finalizou? E se a pessoa não se recuperar nesse prazo de 90 dias, né? Aí entra a manutenção. Então, o primeiro momento é a concessão e depois a manutenção. Aí a mesma pergunta, né? Só mudou a palavrinha aqui, porque no primeiro é concessão, no segundo é manutenção. Os controles internos sobre as atividades de manutenção dos benefícios de auxílio-doença são adequados para garantir com razoável segurança o pagamento desses benefícios. Então mudou só essa palavrinha mesmo. A segunda questão é: qual a cobertura de atendimento do serviço de reabilitação profissional e qual o seu impacto econômico nos gastos com benefício? Não sei qual que é esse reabilitação profissional, não sei, atendimento, não conheço. Né? Imagino que reabilitação profissional seja algo no sentido de talvez reencaminhar o indivíduo, não sei. Aí as questões que surgiram foram essas em relação a esse ponto. A estrutura física do serviço e o número de servidores alocados são suficientes para o atendimento da demanda por reabilitação profissional? Né? Quer dizer, vai ter gente para atender todo mundo que quer fazer essa reabilitação? E a pergunta 2, né, a 2, subquestão 2.2, qual a economia que o serviço de reabilitação possibilita e qual o seu potencial de crescimento? Então, quer dizer, fazer essa reabilitação das pessoas aqui, do profissional, vai dar quanto de economia, né? E pode crescer? Então, essas daqui foram subquestões dentro dessa auditoria. E aí depois vem, né, terceiro, quarto, quinto passo, né, que é a execução da auditoria, né, testar as questões, né, simplesmente isso. E também podem ser eliminadas questões não essenciais, né, de repente percebe-se que uma das questões ali que ela não é importante pode ser eliminada, e especificação de critérios de auditoria também pode ser revisada aqui. A matriz de planejamento, a gente apresentou acho que umas 3 matrizes diferentes aqui, que acho que já é a terceira. E aí tem algo, na verdade essa aqui não é a matriz, ela contém assim, alguns pontos, né? Nessa daqui a gente vai ter a questão e as subquestões, as informações requeridas, as fontes de informação, os procedimentos de coleta, os procedimentos de análise, as limitações e o que a análise vai permitir dizer, né? Tinha uma outra matriz em que a gente falava do que era esperado, tá? Então essa aqui já não tem, mas aqui tem algumas considerações, ó. No caso das questões, é preciso especificar os termos-chave e o escopo. Aí você vai definir o critério, o período de abrangência, os atores envolvidos, abrangência geográfica, se for o caso, quer dizer, você vai detalhar, né, as questões ali. As informações requeridas também, né, o que vai ser necessário. As fontes de informação, que são aqueles documentos de trabalho lá que a gente falou. E os procedimentos de coleta, vai ter entrevista, vai ter questionário,
Vai ter circularização, né? Como é que vai ser feito isso? Os procedimentos de análise, né? Quais são as técnicas de análise que vão ser utilizadas e as limitações também que podem ser encontradas, né? Que podem ser observadas aí. E por último ali, né? Dentro do que a análise vai permitir, precisa esclarecer as conclusões ou os resultados alcançados. Aí nós vamos ter a validação dessa matriz, elaboração desses instrumentos, né? Porque primeiro foi proposto ali dentro da matriz quais seriam os instrumentos. Aí depois vai se elaborar esses documentos, esses instrumentos. E aí sim, elaboração do projeto de auditoria. Bom, então, né, verificação da discrepância, critério de auditoria, evidência, aí você tem o achado, determinar as causas dos efeitos desse achado, desenvolver conclusão, recomendação, determinações e estimar os benefícios da recomendação ou determinação, né? Então, você parte de algum pressuposto, pensando, ó, deveria ser isso. Só que o que eu estou vendo aqui, na verdade, é isso, né? E aí o achado de auditoria, que é o relatório lá, né? O que eu tenho comparado ao que deveria ser? Né? E aí, por que aconteceu isso? Que são as recomendações da auditoria, né? Determinar as causas e efeitos, você vai determinar por quê, né? Por que surgiu isso? Por que não é o que deveria ser? E com base nisso, essas conclusões vão ser colocadas no papel, essas recomendações, né? E assim, se às vezes essa recomendação não é tão importante, pode ser descartada. Por isso que é bom estimar aqui, né, os benefícios. E só. Isso daqui, não, isso daqui nem tem a ver com auditoria, não. Essa atividade aqui também não. Aí, só pra gente finalizar. Alguma dúvida, Felipe? Até agora não, professor. Ó, de acordo com o nosso plano de trabalho, nós estamos aqui, ó. Definir controle interno, auditoria de sistemas, detalhar a composição da equipe de auditoria, né, que a gente falou que foi do desenvolvimento da equipe de auditoria. Discutir o planejamento da auditoria e metodologia de auditoria, né, que nós estávamos fazendo isso, e aqui, detalhar a metodologia, ferramentas e produtos de auditoria. Então, assim, o relatório de auditoria, né, é assunto de agora, então a gente acabou falando bastante disso hoje, falamos aí da metodologia também, né, e todos os módulos, eles têm 2 encontros, nós estamos aqui no terceiro, que vai até dia 17, né, também vai ter uma tarefa, e aí depois, no módulo 6, a gente tem uma avaliação, e no módulo 7, a gente tem, aqui ó, exatamente no módulo 7, abordar relatórios de auditoria e software de auditoria de sistema. Aí essa parte do software de auditoria vai ter seminário. Aí, no caso, a gente vai ter que auditar, né, em cima de alguma coisa que a senhora determinar? Não, assim, não vou cobrar que vocês auditem por causa, assim, das restrições, né, em tempos de pandemia, mas vocês vão explorar o software, Ah, tá. tá? Vocês vão explorar o software de auditoria. Aí, Vocês vão falar, né? no caso, a gente vai explorar sobre o software e tudo. Aí nós vamos desenvolver um relatório em cima disso, né? Da experiência com o Isso, software de auditoria. Ah, exatamente. Quais são as funcionalidades, o que ele permite fazer, né? Como que ele vai auxiliar uma auditoria. Então, isso aí vai ser tudo no seminário. ok. Aí cada um vai ter um software diferente, né? Alguns desses softwares são gratuitos até certo ponto, tá? Assim, os melhores, lógico que eles são pagos, né? Aí não dá. Então, Mas, a gente tem que pensar aí, ver o que a gente consegue de software gratuito, ou que é gratuito até certo ponto, né?
Aí, Será se que tiver algum aí que tem um trial, ou disponibilizado para estudante, né? isso, exatamente. Né? Aí a gente já começa a pensar, ó, vai ser no mês de março, né? Mas aqui no mês de fevereiro a gente já vai preparando, né? Ok, No mês de fevereiro a gente já começa a tratar desse assunto, né? Para não deixar acumular tudo aqui no finalzinho. ok, tranquilo. Certo? Certo. Ok, então por hoje é só. Aí, eu vou finalizar aqui. Você tem alguma pergunta em relação ao conteúdo, Felipe? Até agora não, professora. Tá. Então eu vou interromper a gravação.